Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. O Selmo Maciel Lino vem de uma família simples, comum e sempre curtiu muito a vida como pagodeiro. Mas por incrível que pareça, um dia ele teve um encontro com a pessoa de Jesus e tudo mais perdeu a graça em sua vida. Foi só depois desse encontro que ele descobriu o que era vida de verdade. Antes, achava que vida boa era ter fama e dinheiro. Hoje, ele sabe que a maior beleza da vida é ser livre, livre em Cristo Jesus, vivendo uma vida transformada em 180 graus. Selmo, que prazer para a gente ter você aqui. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Prazer é todo meu. Quero desejar um abraço a todos. Que legal. Um abraço ao pastor Cláudio, que está no Mato Grosso, a minha esposa, que está em casa, meu filho. E que Deus abençoe a todos. É isso. Conta pra gente um pouquinho lá da sua infância. O que marcou você? A minha infância foi marcada com muita alegria, mas muita simplicidade. Vim de uma família de 9 irmãos, até brinco, todos homens. Eu o mais bonito, claro. 9 homens? 9 homens e pais separados. Minha mãe foi praticamente minha mãe e meu pai. Então, muitas dificuldades. E eu lembro de um momento especial que, quando eu tinha por volta de 7 para 8 anos de idade, nós estávamos celebrando o Natal. E naquele momento ali, a gente estava com a sopa de arroz e a carcaça de frango. O dinheiro que a minha mãe tinha, ela comprou a roupa para a gente ficar assim, um pouquinho mais motivado, alegre, e os brinquedos. E ao sair dali, no momento que nós estávamos tomando aquela sopa, eu fui para casa dos amigos e vi ali a mesa farta e eu voltei para casa e eu me lembro daquele momento que eu tomei uma decisão. Falei assim, olha, eu vou ser alguém na vida. Eu não quero essa história para mim, eu quero mudar. O primeiro passo eu decidi estudar. Falei assim, eu vou estudar. Eu quero estudar, eu quero ter uma profissão, eu quero dar uma coisa boa para minha mãe. E isso que marcou muito a minha infância. Ali eu comecei a batalhar. Eu comecei a correr atrás dos meus sonhos. E do sonho especial de todo garoto de periferia, cresci na zona norte de São Paulo. O sonho maior era ser jogador de futebol. Jogador de futebol, um sonho tão brasileiro esse, né? Esse é o sonho. Você chegou a correr atrás desse sonho? Fui, joguei bola no time do bairro, lá tinha o Seu Cruz, o pai do Orlando, um amigo nosso, e ele era massagista do Corinthians. Então ali, junto com alguns amigos, ele olhava e levava a gente para jogar bola no Corinthians. E ali joguei durante um tempo. Até que o Corinthians se apercebeu desse negócio e me chamou para uma conversa. Me chamou de perna de pau, dedo de chumbo, menos jogador de futebol. E ali então eu cresci correndo atrás desse sonho, até que chegou ali praticamente a juventude, 16 para 17 anos de idade, abriu a oportunidade que era o pagode. O pagode. Estava estourando tudo aquilo e cresci numa família de 9 irmãos, frequentando as escolas de samba. É mesmo? Tocava nas baterias das escolas de samba. E ali, então, surgiu essa oportunidade. Alguns amigos começamos a fazer aquele pagode de final de semana. Mas o que? Isso começou na escola? Não, na rua, com os amigos mesmo. Os amigos, a gente tinha o jogo de futebol, depois tocava um pagode, aí começava a cantar. Olha, vamos montar um grupo? Ó, você vai ser o cantor. Opa, você vai tocar isso, vamos tocar isso. E aí acabamos formando um grupo de pagode. E você então era o cantor? Eu era o cantor. Olha Todo só. com essa voz maravilhosa, eu era o cantor. Não, mas você está só conversando. Tem que cantar então, para a gente ter certeza. Um dia. Mas Selmo, e essa brincadeira ali, né, de
junta com os amigos ali na rua mesmo e tal. Isso acabou virando coisa séria para vocês? Virou. Assim, nós começamos a correr atrás do sonho de buscar o sucesso com isso. Por que caminhos que um grupo da periferia passa para tentar realizar um sonho? Nós contamos um pouquinho com a sorte e com as dificuldades mesmo, não digo a dificuldade, mas a realidade da periferia. Nós tocávamos em um bar que ali tinha podemos dizer, uma turma que gerenciava esse bar. Uma turma ali que organizava o crime ali, vamos dizer assim. Eles organizavam o crime naquela região. Não vou citar a região, mas assim, ele organizava o crime nessa região. E ali esse organizador, ele patrocinava o nosso grupo com instrumentos, com equipamentos, com ônibus para tocar, no começo de tudo. E lá, uma vez, nós acabamos encontrando um artista do Grupo Arte Popular. Nós estávamos tocando, ele chegou, ele pediu para tocar, nós ficamos meio olhando, olha, esse cara deve ser o cantor do Grupo Arte Popular. E a gente quer cantar, eu dei o microfone para ele, começou a cantar. E quando ele abriu a boca, nós percebemos que era. E ali criamos uma amizade, que ali então nós começamos a conhecer outras pessoas, outros artistas, outras pessoas, e que nos levou a começar a cantar nos bares, na cidade, nas festas, nos pontos principais de Santana, no grupo de pagode. Nós contamos com um acaso, na verdade. Mas, e algumas portas foram se abrindo? Foram se abrindo dessa maneira. Que momentos ali que você destacaria assim como tendo sido marcantes? Olha, talvez o que mais marca mesmo era aquela busca pelo sucesso. Eu digo assim, a minha vontade era ser conhecido, era estar na frente. E eu não digo um momento, mas toda a situação, quando estava começando a dar certo, quando a gente começou a tocar nos bares, então a gente já chegava nos lugares, as pessoas, olha, lá está o grupo Sem Problema, lá estão os meninos do Sem Problema. Então você chegava nas festas, você já tinha a entrada aberta, e sem contar o jovem, garoto, a facilidade com as mulheres. Isso era o que mais nos levava assim, a estar na frente. Quando nós entramos nessas casas ali de Santana Samba, outras casas ali, mesmo ali tinha os trailers, que era o domingo, a partir das 2 horas da tarde, era livre ali, então ali estavam os grandes pagodeiros da Zona Norte. Então quando a gente chegava, eles já cediam espaço para nós sentarmos na roda e tocar, e ali eu acho que ali já estava acontecendo o nosso sonho. Quer dizer, as portas estavam se abrindo. Quais eram os sonhos de vocês para o futuro? O sonho era gravar, ter a gravação do primeiro CD, nós tínhamos as músicas próprias. O sonho era gravar e estar na televisão. Esse era o sonho principal. Pois é. Você tinha então esse sonho de gravar o CD de vocês, estar na televisão, conseguir a fama, os resultados disso tudo. E hoje você é o quê? Um pastor. Hoje eu sou pastor. Se naquela época, Selmo, alguém chegasse para você e falasse assim, ô Selmo, deixa eu te dizer uma coisa, sabe? Você vai ser um pastor, né, de uma igreja tradicional e tal. Quem que você diria para essa pessoa? Esse bebeu muito. Esse bebeu muito. Tá louco? Tá bêbado? Você até agora na sua história não coloca a igreja, não coloca Deus na sua história. Onde que entra Deus na sua infância? Você frequentava igrejas? Como é que era? Eu vim de uma família tradicional católica. Eu era um católico, no termo que se usa, praticante. Eu me lembro que com 12 anos de idade, eu mesmo com a vida de shows e pagodes e trabalhos, porque nós não tínhamos a fama, eu não perdia um culto da Igreja Católica, uma missa. Todos os domingos eu estava lá às 8 horas da manhã. E eu me lembro, com 13 anos de idade, eu peguei a Bíblia e comecei... Quantos anos? 13 anos. 13 anos. Eu comecei a ler a Bíblia. E eu passava ali um bom tempo lendo e eu já tinha essa consciência com Deus. Eu busquei sempre a Deus. E dentro do meu cristianismo, dentro do catolicismo, eu senti a presença de Deus. Então, assim que começa a minha história. Com que frequência que você se interessava em buscar a Bíblia, seguir os caminhos do Senhor? Era assim, era mais a frequência do culto mesmo. Da missa. Sei, da missa. Da missa. Pessoalmente? Vou te dizer, eu não tinha essa preocupação. Eu tinha a minha consciência que eu tinha que estar na missa.
que eu tinha que ir lá e que eu tinha um Deus, que eu tinha que servir esse Deus, mas que eu tinha que estar na missa lá e receber as bênçãos de Deus conforme era me ensinado dentro do catolicismo. Entendi. Então, eu ir no domingo, eu tinha consciência assim, ó, eu cumpri a minha parte para essa semana. Agora vou para as minhas atividades e vamos decorrer até o próximo domingo. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como que essa igreja entra na sua história? Você já conhecia a Igreja Adventista? Não existe acaso para Deus. Hoje o pastor Elias está na Zona Sul de São Paulo, trabalha na Zona Sul. Ele era um amigo de rua e ele sempre me convidava, porque ele me via tocando pagode, mas ele percebia que eu sempre estava no culto. E ele me procurava e falava assim, olha, vamos estudar a Bíblia. E eu falava assim, não, eu sou católico, eu vou para a igreja, eu já amo a Deus. E os católicos amam a Deus, como eu sempre amei a Deus também. E uma certa vez, eu fui na casa de um amigo e ele estava dando estudo lá. E eu não tive como fugir, porque ele estava estudando Daniel capítulo 2. Mas você chega na casa de um amigo e encontra a cena ali, Bíblia aberta, Isso. Pessoal estudando. E o livro de Daniel era familiar para você? Não era familiar a Bíblia, mas a história dos reinos. A história dos reinos era familiar. O nome de Nabucodonosor, os impérios que ele estava falando, por causa da escola. E aquele primeiro encontro, eu falei assim, nossa, esse negócio é verdadeiro. Estudamos, fomos embora e voltei no outro dia também, mas não voltei pelo estudo. E lá estava meu amigo estudando de novo. Gente, mas foi coincidência. Eu falei assim, mas esse cara aqui de novo... Hoje o pastor Elias deve estar olhando, ele deve falar assim, nossa, eu não sabia, ele nunca contei isso para ele. Ele falou assim, ele está aqui de novo, nossa, vou ter que ficar aqui, não tem como eu correr. E ele pregou então sobre a volta de Jesus Cristo. Olha só. Eu falei, eu nunca ouvi esse negócio na vida. E aquilo me despertou. Então no outro dia eu voltei agora para estudar a Bíblia. Mas pensa bem, olha o que você estava fazendo. Você todo dentro desse contexto que a gente estava conversando aqui antes, com o sonho de gravar um CD com o grupo de pagode que você tinha. Vocês chegaram a tentar desenvolver e gravar esse CD? Chegou a vias de fato? Não, assim, estava tudo encaminhado, mas nesse momento é que eu encontrei, podemos dizer assim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas então quer dizer que a gravação do CD estava encaminhada? Estava assim, já decorrendo para isso. Olha aí, decorrendo para a gravação de um CD, você é um pagodeiro, e agora fala, quer saber, eu vou lá porque eu quero saber mais dessa coisa da Bíblia. Isso mesmo. Eu falei assim, e quando ele falou sobre a volta de Jesus Cristo, aquilo marcou. E eu voltei no outro dia, aí meu amigo falou assim, não vou mais estudar. E eu fui até a casa do Elias. E eu falei com ele, eu quero continuar esse estudo. E ali foi a transformação para aquele momento. Puxa, eu cheguei a certo ponto, assim, que eu comecei a estudar a Bíblia, estar dentro do pagode, e eu ficava conversando com Deus, tentando fazer uns acordos, porque era muito forte o meu lado de pagodeiro. A turma na rua me conhecia por isso. Olha aí, se a gente pudesse destacar, Selmo, algumas cadeias, algumas amarras que te prendiam naquele momento e dificultavam a sua entrega para Deus, o que você poderia destacar? O próprio agora, o caminho da fama que estava se abrindo. Isso era muito marcante e eu percebo que a gente ia alcançar a fama naquele momento. Isso que eu estou dizendo, eu ficava naquela luta, eu falava, Senhor, eu vou fazer o sucesso agora, mas eu vou ser um cantor de pagode de Jesus Cristo. E tentava fazer alguns acordos e dizia assim, olha, tudo que eu ganhava eu vou dividir com a igreja. Porque eu acordava de madrugada inspirando pagode. Eu me lembro meus irmãos dormindo lá e eles, para de batucar essa hora, a gente tem que trabalhar amanhã. Porque vinha música na cabeça, eu acordava e eu já ia escrever. Quer dizer, seu mundo era 100% pagode? 100% pagode. Totalmente envolvido ali. Cabelo amarelo, brincos, roupas coloridas, era esse os trajes. Olha aí, mas esse programa é o programa 180 Graus, o ponto da virada. E a gente quer saber, Selmo, o que foi tão forte na sua vida a ponto de te fazer trocar esse caminho da fama, do reconhecimento e do pagode, que era 100% você,
por uma vida devota, uma igreja tradicional, um caminho pautado pela palavra do Senhor? Qual foi o ponto da virada na sua história? Olha, na verdade, eu fui agradar o Elias, o pastor, hoje é pastor Elias. E a gente estava estudando a Bíblia e eu comecei a ir para a igreja. Comecei a frequentar a igreja, mas continuava indo para o pagode. Acabava ali o culto, mas eu até então nunca tinha ido num sábado na igreja. Nunca tinha guardado um sábado. Tinha passado um sábado 24 horas com Deus. E eu me lembro então que eu falei para ele, ó, Lia, esse sábado eu vou para a igreja. O apelido dele é Lia. Falei, vou para a igreja. Falei assim, eu vou fazer o pôr do sol com você na sua casa. E aí então eu fui até a casa dele por volta das 6h30. Nós tomamos lá um lanche, ficamos conversando até as 2 horas da manhã. Porque ele ficou talvez com medo que eu saísse dali e fosse para a festa, para alguma coisa. Aí eu fui para casa, descansei. Foi por volta das 8, nós fomos para a igreja, passamos o culto, almoçamos na igreja e passamos ali o programa da tarde, o culto jovem. E eu fui para casa. Eu tomei o meu banho, à noite eu fui para a festa. E aquele sábado foi marcante, foi o dia mais especial da minha vida. Porque eu me lembro depois que eu cheguei no próximo sábado, na sexta-feira. E eu estava no pôr do sol em casa e passava o programa Aqui Agora, no SBT, a TVS naquele momento, não lembro agora. E eu me lembro até do programa que estava passando. O Aqui Agora estava tendo uma reportagem de um rapaz que estava pulando de paraquedas e o paraquedas não abriu. Isso na sexta-feira? Na sexta-feira, tarde, no início do sábado. E quando eu olhei aquilo ali, eu olhei na janela e vi que estava escurecendo. E aí então eu vi e falei assim, nossa, está começando o sábado. Então eu falei assim, olha, eu vou orar a Deus. Então eu desliguei a televisão, dobrei meus joelhos, orei e levantei. Me levantei, quando levantei eu liguei a televisão. Eu até brinco, foi algo engraçado, que eu ligava com uma mão e desligava com a outra. Aquilo estava me tocando, eu ligava a televisão com uma mão, desligava com a outra e eu cheguei pensando, não, eu não quero ser crente. Eu não quero ser cristão, Senhor, eu não quero isso, mas naquele sábado marcou que nunca mais eu deixei de guardar um sábado. Puxa vida, Nunca mais no final das contas, de uma mão ligando, outra mão desligando, venceu a mão que estava desligando. Estava desligando. No meio de uma reportagem que de repente deve ter despertado seu interesse, você estava ali e falou, mais vale servir a Deus que aos homens. Com toda certeza. Agora, isso daí não te tirou de um meio social, não mudou, né, da noite para o dia. Você continuava sendo vocalista de um grupo de pagode. Isso. E aí, como que a vivência no próprio sábado, o carinho, a diferença de vida, a perspectiva de sonhos dentro da igreja. Quando eu estou, às vezes, na igreja contando até um testemunho, eu sempre falo assim, olha, eu continuei na igreja e continuava à noite tocando. Mas teve um momento que eu estava num bar, e eu cheguei no bar, eu fui para o culto de manhã, que eu estava agora guardando o sábado, eu fui para o culto, terminou o culto à tarde, eu fui para casa, tomei um banho, peguei minha moto, e quando eu entrei naquele bar, eu me deparei com aquela cena e eu falei assim, aqui não é mais o meu lugar. Aqui não dá mais, eu não estou me sentindo mais à vontade. Porque a experiência do sábado, de família, dos irmãos e dos sonhos e da volta de Jesus Cristo, fez eu apagar essa vontade. E automaticamente, então, eu cheguei para o grupo e disse, olha, não dá mais, eu não consigo mais agora. Você chegou nesse ponto? Eu cheguei nesse ponto e falei assim, não dá mais, agora eu estou indo para a igreja. Me permita contar assim, eu estava naquela noite, 2h40 da manhã, eu cheguei naquele bar, e eu entrei e saí. Meus amigos até estranharam, eu falei assim, não estou legal. Fui para casa, eu cheguei na varanda de casa e eu orei a Deus. E eu orei esta oração. Falei, Senhor, olha, hoje eu estou resolvendo os problemas da minha vida. É só um, entregar a vida para o Senhor. Deste jeito. Para falar sinceramente, falei, para você. Só que o senhor tem um problema. Eu amo pagode. Eu não vivo sem o pagode. O senhor sabe que eu vou tocar, vou para a igreja de manhã e à noite eu vou para o pagode.
Então, eu já me decidi. Hoje eu vou me batizar. Olha só. Então, o Senhor muda a minha vida. E saí, até então, no domingo eu não ia, só à igreja nas quarta-feira. E depois comecei a frequentar no sábado, guardando o sábado. E apareceu o primeiro domingo na igreja. E lá estava o irmão Sebastião, me lembro até hoje, na porta. Eu falei, irmão, pode marcar o meu batismo, que a partir de hoje eu sou um adventista do sétimo dia. Mas olha só. E as coisas foram acontecendo. Não é uma coisa... Você não se impressiona mesmo com essa história? Olha... Porque só você é que sabe o quanto você amava o pagode. O quanto o pagode era a sua vida. Eu sempre falo para as pessoas, o único problema que nós temos na vida é entregar a vida para Jesus Cristo. Porque se eu olhar para o passado, eu não tinha condições nenhuma de ser um pastor hoje. Pela vida que eu tinha, pelos sonhos que eu tinha, pelas vontades que eu tinha, pela personalidade que eu tinha, pela liderança que eu tinha com a juventude na rua, Deus, Ele faz essa transformação. Selmo, mas não é uma coisa impressionante? Olha, eu fico imaginando o ambiente, os ambientes que você frequentava antes, as pessoas que te aplaudiam, as pessoas que curtiam as coisas que você fazia, para de repente você assumir um estilo de vida de ir para uma igreja simples, uma igreja tradicional, né? Seguir ali uma vida de modéstia, de simplicidade, muitas vezes de humilhação, como foi os caminhos do nosso Senhor Jesus. Compara pra gente esses dois estilos de vida. Olha, lá no mundo, eu não posso dizer que eu tive uma vida triste. Aqueles que vivem lá, assim, fora dos caminhos do Senhor, podemos dizer assim, você tem a sua emoção. Só que eu era inseguro, eu não sabia o que ia ser do amanhã. Quando uma noite terminava, vinha aquele estado de depressão. Você busca mais coisas para ser feliz. Eu já ficava planejando e sonhando com algumas coisas para que acontecesse a vontade de viver. Hoje é diferente. Hoje, quando eu estou com Cristo, eu já tenho a segurança do amanhã. Eu sei o que eu quero para a minha vida e, principalmente, eu descanso em paz. Certo momento, eu fui visitar minha mãe, um tempo atrás, e encontrei um amigo. E eu estava até dando esse testemunho uma vez na igreja com jovens, e quando eu encontrei esse amigo, era por volta das 8 horas da noite. Eu já estava chegando em casa cansado, satisfeito com o dia, se preparando para repousar, se preparando para ter um dia gostoso no outro dia. E ele estava saindo. Já estava ali alcoolizado. Quando acordou de manhã, quando eu acordei de manhã, estava indo para os Desbravadores, encontrei esse amigo chegando. Ele estava mais alcoolizado ainda. E eu pude ver a diferença, que hoje eu sei o que é vida. Hoje eu vivo cada momento com alegria e prazer de ter Jesus Cristo. Lá tinha felicidade, mas eu não tinha essa satisfação que eu tenho hoje. Olha só. Selmo, você estava ali, prestes a gravar um CD, a fama estava batendo na sua porta e provavelmente dinheiro como consequência disso. E hoje você tem então uma vida como um pastor de uma igreja adventista. Não gravou o CD? Gravou? Gravei, no Minister, no coral de pastores agora. Gravou agora um CD com um coral de pastores, Isso. Mas não gravou o não, CD lá de não, pagode. Lá não, no pagode não. Você não ganhou uma fama nacional e você também nem ficou rico como um pastor. Valeu a pena? Muito a pena, valeu muito a pena. Deus, Ele é um Deus de oportunidade. Eu me lembro de uma frase do pastor Amin, professor de teologia, ele dizia assim, olha, Deus dá oportunidade, sucesso depende do que você faz dela. Hoje, eu creio que eu alcancei o sucesso, mas não o sucesso pessoal, mas o sucesso de mostrar aquele que pode transformar a vida, que é Jesus Cristo. Então, a cada batismo que eu faço, a cada sermão que eu prego, e eu vejo as pessoas mudando, modificando a vida, esse é o maior sucesso. Esse é o maior reconhecimento que eu tenho para comigo mesmo. Essa é a minha satisfação pessoal. Deus me deu outras oportunidades. Me permite descrever assim, olha, quando eu estava dentro da igreja, veio a vontade de ser pastor. Prestei o primeiro ano de teologia, passei, não tive condições de ir, não tive condições devido a não conhecer nada sobre venda de livros.
que tinha um sistema na igreja, não ia. Prestei 3 vezes a prova, reprovei nas 3. Falei, não, isso não é para mim. Comecei a trabalhar num posto de saúde, lá eu conheci minha esposa, ela estudou a Bíblia, ela se batizou, nós começamos a namorar. E eu me lembro que nós estávamos no projeto de casar, do casamento, e eu falei para ela do sonho de ser pastor. Eu tinha esse sonho, só que tinha acontecido algo comigo impressionante. Eu tinha um médico, o Dr. Manuel, eu trabalhava diretamente com ele. Ele falou assim, olha, você precisa trabalhar na área da saúde, porque eu trabalhava na parte de agente comunitário de saúde. E eu falei assim, eu vou fazer enfermagem. Ele falou, não, você tem que fazer medicina, porque a igreja me proporcionou conhecimentos de saúde, de cuidados, que eu acabei dando palestra nos postos de saúde. Eu saía nos postos de saúde dando palestra de saúde. E ele, empolgado com aquilo, ele falou, vai fazer medicina. E eu prestei a prova. E eu me lembro que naquele momento, a nota de corte da FUVEST foi 81 pontos e eu fiz 87 na primeira fase. E eu zerei inglês. E eu fiquei fora. Mas eu continuei. E ali, então, no outro ano, estava já pronto para o casamento. Minha esposa falou, não, vamos fazer a inscrição de teologia. E com a graça de Deus, eu passei nas 2 provas na FUVEST. Tanto em medicina e agora também na teologia. E eu escolhi, junto com ela, a Jaqueline, minha esposa, hoje enfermeira, ela falou assim, vamos fazer teologia. E vamos fazer. Perguntando assim, se você, a sua pergunta do sucesso, já foi abordado, você se arrepende de ter abandonado a medicina para fazer teologia, ser pastor? Olha, não. Olha só. Senão hoje eu não estaria aqui. É verdade. Então Deus, ele sabe os planos. E eu sou extremamente grato a Ele. E hoje eu julgo que eu tenho alcançado o sucesso. Que bênção. A gente louva a Deus pela sua história. Muito obrigado por você ter vindo aqui, compartilhado um pouquinho só, teria tantas mais outras histórias de libertação, como Deus te guiou. Seu abraço especial de hoje vai para quem? Para Jaqueline, minha esposa, minha eterna companheira, para minha mãe, minha sogra e minha família ali em particular. Mais especial para Jaqueline, minha esposa, que graças a ela que eu estou aqui hoje. E qual é o verso da Bíblia que você escolhe para a gente? Permita, eu tenho um sonho da Bíblia, Apocalipse capítulo 21. Talvez é a concretização do maior sonho de todos os cristãos, melhor dizendo. A segunda parte diz assim, ó, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Esse é o maior e o melhor verso. Um dia que nós vamos poder estar habitando junto com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós todos, que a graça dele se faça presente na sua vida, na nossa vida, para que um dia realmente a gente alcance essa promessa bíblica. Mas, acima de tudo, que o seu testemunho, Selma, que ele continue abençoando tantas outras pessoas e que o seu ministério seja profícuo. A gente agradece mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço. Um abraço a todos. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por esse testemunho tão lindo. Porque, como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.